Olá, estudantes do meu Paraná querido, vamos para a 17ª aula. Nessa aula, a gente vai retomar as atividades do livro didático, né? Então, peço mais uma vez que vocês peguem aí o livro que vocês têm em casa, os materiais necessários, lápis, caneta, borracha, caderno, né, para poder realizar as atividades, né? Lembrando que esse momento de realizar as atividades, né, é no ato de escrever que a gente se apropria dos conceitos, né? A escrita, ela está aí para quê? Para fazer com que o nosso aprimoramento cognitivo, né, para fazer com que o nosso repertório cultural se amplie, né? Então, é necessário sim fazer as atividades nos momentos de reflexão, né, em especial nas questões que são abertas, as questões discursivas que exigem de vocês um pouco mais de reflexão para poder elaborar a escrita. Então, essas atividades com certeza contribuem muito para que a gente se torne mais inteligente, para que a gente de fato adquira, né, se aproprie dos conceitos que foram ensinados. Tá? Então, não dá para ficar esperando o meu colega fazer, depois ele tira a foto e me manda por WhatsApp e aí eu simplesmente copio no meu caderno? É possível, né? Você vai estar enganando a si mesmo, né? Não ao professor, porque o professor, né, em algum momento já estudou e já se apropriou desses conceitos e já escreveu bastante, né, para poder realmente aprender e se apropriar dos conceitos que estão sendo trabalhados aí durante as aulas. Então, fazer os exercícios é importante, né? Pensar a resposta, para daí elaborar a resposta com autonomia, sem ficar esperando copiar de alguém, é mais importante ainda, né? Porque o conhecimento, ele é adquirido por cada pessoa individualmente, dependendo aí do seu esforço cognitivo para enriquecer o seu aparelho cognitivo aí, que é responsável pela aquisição dos saberes historicamente construídos, ok? Então vamos escrever, vamos tentar pensar os exercícios, né, e tentar ouvir aí todos os conceitos que os professores têm trabalhado durante as aulas, todos os conteúdos, ok? Então vamos lá? Para os conteúdos de hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho novamente da notícia, né? Só que agora a gente vai comparar a notícia com os textos informativos, né? Que são características composicionais bem parecidas, mas em alguns aspectos elas se diferem. Então, aqui no livro de vocês, vocês têm lá, se eu não estiver enganada, na página 107, 108, vocês pesquisem aí, na sequência, né, da notícia que trabalhamos a respeito dos cães sendo mortos na Rússia na aula passada. Então, na sequência ali deve estar lá esse texto que foi publicado no jornal ESPN. Então, a gente tem lá na manchete: governo proíbe eventos esportivos até setembro e campeonato francês é encerrado. Julian Lawrence e Jonathan Johnson são os autores aí dessa notícia. A temporada 2019-2020 do futebol francês está oficialmente encerrada. Nesta terça-feira, o ministro do Esporte da França, Édouard Philippe, anunciou que eventos esportivos estão proibidos no país pelo menos até setembro. Em uma coletiva do governo no qual foram detalhados os planos de flexibilização da quarentena durante a pandemia de coronavírus, Philippe confirmou que aglomerações seguirão barradas por motivos de saúde, o que inviabiliza a continuidade da temporada de futebol. Grandes eventos esportivos não irão voltar a acontecer antes de setembro, e a temporada 2019-2020, principalmente para o futebol, não poderá voltar a acontecer, salientou. Então, essa mensagem está disponível nesse site, né? Vou fazer aqui uma correção. Esse texto, ele não está no livro de vocês, esse texto foi extraído de um site, né? E eu trouxe aqui a referência bibliográfica dele para a gente garantir aí os direitos autorais de quem publicou, ok? Então, peço desculpas, aí não está no livro, né? Ele está no site. Mas eu trouxe os slides aqui para a gente ler e para a gente interpretar, né, e fazer a retomada na notícia. A aula segue bem assim, tá? Então, me desculpem aí, eu me equivoquei no início da aula. Vamos fazer alguns exercícios agora. Responda às questões discursivas. Então, as questões discursivas são essas que vocês têm que escrever, né? Não é de múltipla escolha.
A, B, C, D, né, ou marque verdadeiro ou falso, ou assinale a alternativa correta. Né, nem relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. É um modelo de exercício que requer um pouco mais de atenção, de reflexão, de pensamento sobre o que está sendo perguntado, e depois vocês vão transpor do plano do pensamento para o plano do texto escrito, certo? Então, o que aconteceu? Tempinho para vocês pensarem e responder aí? Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa questão? Muito bem, né? Uma questão não era muito difícil, é fácil, né? Então, o que aconteceu? O governo francês proibiu os eventos esportivos. Segunda questão, vamos ver por que os campeonatos estão sendo cancelados. E aí, um tempinho para a resposta?
vamos ver quem acertou essa questão. Vamos lá? Então, mais ou menos quem respondeu aí que os eventos estão sendo cancelados em função da pandemia, porque existe uma pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, e não pode haver aglomeração de pessoas em nenhum lugar, né? Então, existe aqui uma situação que pode estar implícita no texto, né? Ou seja, essa questão da pandemia pode ter sido dita expressamente, ter sido escrita lá no texto, mas também se não tivesse explicitada no texto, o leitor ele faz algumas inferências, né? Ele levanta algumas suspeitas. Né? Então, por exemplo, no contexto que estamos vivendo, se eventos de jogos de vôlei, de jogos de futebol são cancelados, por que será que isso está acontecendo? Então, se eu estou informado, se eu tenho assistido a jornais, se eu procuro aí ler as notícias, eu já levanto uma suspeita, né, de que é por conta da pandemia. Então, mesmo que essa informação não estivesse explicitada no texto, o leitor ele tem a capacidade de fazer aí algumas reflexões extraverbais, né? Então, aquilo que não está dito no texto, às vezes o leitor também consegue acertar, né, por causa que ele consegue compreender o contexto extraverbal. Aquilo que não está dito está nas entrelinhas. Eu levanto uma suspeita. Ora, não tem campeonato, está proibido, né? Eu não posso mais sair para ir para o cinema, para ir ao teatro, para ir aos parques. Por que isso está acontecendo? Né? Então, eu levanto uma suspeita ali, mesmo que não está sendo explicitado, que as palavras não estão escritas todas ali dentro do texto, mas no contexto extraverbal eu levanto uma suspeição e falo, deve estar acontecendo isso por causa disso. Né? Não é o caso aqui, porque ali já estava, né, explicitado nessa notícia que é em função da pandemia. Ok? Mais uma questãozinha, então? Um quiz agora, para a gente fazer aqui, tentar acertar uma questão objetiva de múltipla escolha. Observe essa frase da notícia. E a temporada 2019-2020, principalmente para o futebol, não poderá voltar a acontecer, salientou. Né? Então, percebam aqui que a gente tem a marca das aspas, indicando a citação da fala direta, né, de alguém, e essa palavra em destaque, que está ali em negrito e sublinhada, ela está duas vezes em destaque, né? Foi usado o negrito e mais, ela foi sublinhada também. Então, essa palavra em destaque, ela pode ser substituída por A, enfatizou. Será que salientou tem um significado parecido com enfatizou? Letra B, desmereceu, não deu importância, né? Letra C, desconsiderou. Ou letra D, desvalorizou. Um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, vamos ver quem acertou? Muito bem, enfatizou. Enfatizou não é uma palavra utilizada, né, no cotidiano, geralmente, mas nos textos escritos, os textos que são mais formais, né, que requer maior formalidade, eles geralmente apresentam essa palavra, enfatizou, deu maior importância, né, salientou, ressaltou,
são palavras para dizer que a frase, né, ela foi o quê? Considerada bem importante. Se ela é bem importante, então eu enfatizo, né, eu saliento, ok? Mais uma. Vamos trabalhar agora, né, vamos para mais novos aprendizados aí a respeito do texto informativo. Nossa, professora, mas é tanto gênero textual? Poxa, tem transcrição radiofônica, tem conto, tem notícia, texto dissertativo, texto descritivo, agora texto informativo. Às vezes dá a impressão que é tudo muito parecido, né? E é verdade, alguns textos, especialmente aí a notícia e o texto informativo, eles têm bastante similaridade, né? São bastante parecidos aí as marcas linguísticas, né? Porém, existem algumas especificidades de cada gênero. E é isso que a gente está estudando, né, nesse momento, nessas aulas. Então, vamos ver aí um texto que contém as características do texto informativo, do gênero textual informativo. Apesar das críticas, em casos de doenças graves e com grande transmissibilidade, a quarentena ainda é adotada. Um exemplo recente é o da cidade chinesa de Wuhan, colocada em uma quarentena a fim de evitar o SARS-CoV-2, novo coronavírus, se espalhasse e que se aumentasse os casos da doença Covid-19. Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de evitar que ela se espalhe. Esse procedimento foi adotado várias vezes na história, porém não se sabe ao certo quando foi praticado pela primeira vez. Observe o trecho a seguir. Qual é a intencionalidade dessa informação? Sobre o que ela alerta? Né? Então, vocês têm aí disponível para vocês esses textos no Google Classroom, para os alunos que têm acesso ao aplicativo. As aulas estão disponibilizadas no YouTube, então é possível voltar e acessar. Os alunos que não têm acesso, existem aqui, né, as referências, né, vocês têm aqui as referências que vocês podem pedir, de repente, para alguém da escola, um pedagogo ou o próprio professor disponibilizar para vocês aí no grupo de WhatsApp, né? Ou, não sei se é o caso também, vocês podem ir até a escola que esses textos estarão disponibilizados lá para que vocês possam pegar uma cópia de xerox, levar para casa, né? Em especial o caso dos alunos que não têm acesso aí à internet, ok? Então, eu vou voltar aqui o texto novamente para vocês darem uma lidinha. Vou deixar o texto aqui. E aí vocês tentam pensar qual seria a resposta dessa questão, ok? Então, vamos só retomar aqui a questão e aí eu volto os textos rapidinho. Então, vamos lá. Observe o trecho a seguir. Qual é a intencionalidade dessa informação? Sobre o que ela alerta? Os planos de flexibilização da quarentena. Observem que aqui nessa frase, ela iniciou com abre aspas, que é a marca do discurso direto, da citação, né, da fala de alguém, e tem ali entre parênteses reticências indicando que um fragmento dessa frase, desse texto foi omitido, né? As palavras não estão todas digitadas ali. Então, se eu omito um fragmento, um pedaço do texto, eu coloco, abre parênteses, reticências. Alternativa A. Para que todos fiquem em casa, será que plano de flexibilização de quarentena significa para que todos fiquem em casa? Letra B, para que alguns fiquem em casa? Letra C, para que todos fiquem apenas 40 dias? Ou letra D, para que haja uma rigidez total na quarentena e absolutamente todos fiquem em casa? Ok? Então, um tempinho para vocês darem uma relida aí no texto.
Ok, pessoal? Então, vamos verificar quem acertou essa questão? Então, a letra B é a mais coerente, né? Os planos de flexibilização da quarentena, o que significa flexibilizar uma quarentena? Significa que algumas pessoas devem ficar reclusas, né? Em reclusão, né? Significa o quê? Que não podem sair de casa, né? Tem que evitar ao máximo sair de casa, porque são pessoas consideradas grupos de risco de vida, né? Quem são essas pessoas? Aí a gente tem lido vários textos informativos elaborados por epidemiologistas, por jornalistas, né, por pessoas interessadas em disseminar essa ideia, né, em fazer essa ideia veicular, né, fazer com que um passe para o outro. Qual a ideia? A ideia de que certos grupos de pessoas são grupos de risco, né? Quais são eles? Então, pessoas que têm acima de 60 anos, né, pessoas que têm algum problema de saúde, problemas cardíacos, problemas respiratórios, obesidade mórbida, anemia, enfim. São pessoas que devem fazer o máximo para se proteger, né, e se cuidar para não pegar o vírus, né, porque são grupo de risco, correm risco de repente, mesmo ficando lá os 14 dias, né, que eles exigem ali com o aparelho respiratório para tentar ver se consegue salvar a vida da pessoa, né, mesmo ficando numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, né, se houver a UTI na localidade onde essa pessoa foi acometida por essa doença, né, pegou o novo coronavírus, mesmo assim ela corre um alto risco de vida. Então, algumas pessoas devem ficar reclusas. Esse é o plano de flexibilização da quarentena. Então, eu torno ele flexível para alguns, né? Outros não, outros desempenham atividades essenciais para que nós possamos continuar existindo, né? Então, por exemplo, os funcionários que trabalham em um supermercado, os caminhoneiros, o pessoal que trabalha nas redes de farmácia, né, os enfermeiros, os médicos, existem alguns trabalhos que são essenciais, né? Então a gente precisa, nós devemos continuar nos alimentando. Para isso, alguns supermercados deverão estar abertos e os funcionários deverão trabalhar, né? Então esse plano de flexibilização da quarentena, ele atinge a algumas pessoas, não todas, porque senão a gente acabaria aí criando uma situação mais caótica ainda, né, com um número de pessoas em risco. Né, se ficássemos aí sem acesso aos medicamentos, as pessoas que necessitam dos medicamentos, a alimentação, né, o serviço dos caminhoneiros aí que trazem o alimento, que trazem a medicação, que trazem os aparelhos respiratórios, enfim. Então, vocês entenderam bem, né, que essa resposta, ela exige de vocês um conhecimento que está além do texto também, né? É um conhecimento extraverbal. Né? Então, lembrem-se, a gente tem que estar sempre buscando informações a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né? Não podemos nos omitir aí de assistir um jornal, né? De ficar atentos com relação a fatos importantes que estão acontecendo, né? Para a gente continuar aí garantindo, de repente, uma forma, digamos assim, melhorada, mais fácil de existência e sobrevivência. Né? E também garantir aí que as outras pessoas que estão ao nosso redor também consigam sobreviver bem, né, com qualidade de vida. Então, para isso, nós devemos de buscar a informação e os textos informativos estão aí para isso, certo? Então, alguns ficam em casa, né, outros mantêm a reclusão, né, procuram aí, na medida do possível, o máximo, evitar de sair de casa. Mais uma questão aqui, vamos para um teste. Questão 1. O texto, o governo proíbe eventos esportivos até setembro e campeonato francês é encerrado. Esse texto é considerado notícia por quê? Né? Então vamos retomar aquele outro texto anterior que nós lemos no início da aula, né? Que tinha esse título. Por que ele é considerado um texto do gênero notícia? Primeira proposição, ele informa ao leitor um acontecimento real? Ou, segunda proposição, ele informa ao leitor um acontecimento fictício, né? Então, eu vou pedir para vocês que tenham aí acesso ao Google Classroom, se quiserem reler o texto, vocês podem acessá-lo, né? Também vou deixar um pouquinho aqui na tela o texto para vocês darem uma lida e tentar acertar essa questão aí.
Então, vamos ver quem acertou a mais essa questão. Então, acertou quem marcou um X, dizendo ali que o título aqui, né, o texto, é uma notícia porque informa ao leitor um acontecimento real, um fato que realmente aconteceu no dia a dia. Né? Não é um texto fictício, inventado, imaginado, um conto fantasioso que traz elementos da ficção. Não, são elementos reais que aconteceram no cotidiano, portanto, são fatos que estão ali noticiados na notícia. Muito bem, vamos para mais uma questão agora. Onde os fatos dessa notícia ocorreram? Primeira proposição. No mundo todo, né, não tem aquele S, tá, pessoal? Eu erro ali de digitação, né? No mundo todo, vírgula, pois há uma pandemia? Ou será que os fatos dessa notícia ocorreram na França, pois ela traz um fato ocorrido lá? Tempinho para vocês pensarem. Então, vamos ver quem acertou essa questão. Muito bem, quem marcou um X na alternativa, que consta lá que na França, né, os fatos ocorreram na França porque é um fato do cotidiano de lá que o jornal trouxe. Pessoal, vamos retomar agora um pouquinho as características do gênero textual. Né? Então, esse slide aqui, ele traz ali uma nuvem de pensamento para a gente se lembrar quais são os elementos que compõem o gênero notícia. Né? Então, tem que constar ali o que houve, está faltando o ali, né? O que houve, o que aconteceu, né? Por que eu estou trazendo esta notícia? Por que o jornalista, né? Por que alguém resolve escrever uma notícia? Né? Obviamente que ela tem ali uma intenção, uma intencionalidade. Né? Então, a gente já viu que todos os discursos, sejam eles orais, sejam eles falados, na linguagem oral, né?
sejam eles escritos, transcritos, todos os discursos, né, podem ser desenhados, ilustrados, eles têm uma intencionalidade, né? Então, a pessoa que elabora o discurso, né, ela não tem uma neutralidade, ela tem uma intenção de passar uma mensagem para alguém que vá ler essa mensagem, né, ou ouvir, né, se for uma situação radiofônica, né, o ouvinte vai ouvir a mensagem, né, ou se for uma situação de vídeo, né, o telespectador vai assistir a mensagem. Então, sempre tem uma intencionalidade aí que tem que ser analisada, que tem que ser considerada. Nenhum discurso é neutro, né? Todos os discursos são carregados de intenções por parte de quem os elabora. E aqui a gente tem, então, que a notícia, ela serve para veicular, né, uma informação, um acontecimento do cotidiano, do dia a dia. Então, o que houve? O que aconteceu? É uma característica que tem que estar ali no texto para ser considerado notícia. Não só isso, né? A gente também tem que dar conta de contar para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, onde que aconteceram esses fatos, né? Em que local eles aconteceram. Foi no Brasil, né? Foi no município de Curitiba, na cidade de Curitiba, no município de Almirante Tamandaré, onde que aconteceu, né? Foi nos Estados Unidos, foi na China, foi na Itália, enfim. Tem que estar claro para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, onde esses fatos ocorreram. Fatos, né, não são boatos, não são ficções, né? São fatos, baseados em fatos reais, né? Então, a gente tem que estar ali com a realidade e não com a ficção, não com a imaginação, certo? Então, tem que ser dentro dessa realidade aí do dia a dia, do cotidiano. Quando que esses fatos ocorreram, né? O leitor, o ouvinte e o telespectador, eles têm que saber quando que aconteceu, né? Se eu vou falar, por exemplo, vou trazer uma notícia da gripe espanhola, né, que aconteceu aí no passado, né, e que também acabou causando aí o óbito de milhares de pessoas no mundo, né? Então eu tenho que dizer quando que aconteceu essa notícia, quando que a gripe espanhola aconteceu no mundo. Vocês já pesquisaram? Já tiveram essa curiosidade? Né? Além da gripe espanhola, nós tivemos outras doenças bem graves aí que assolaram a humanidade, né? Que deixaram todo mundo de boca aberta, né? Por conta do número de vítimas, do número de pessoas que perderam suas vidas em função de doenças, né? Doenças que a medicina ainda não tinha dado conta de encontrar a cura, né? Então, não foi só a gripe espanhola, né? A gente pode pensar aí na peste negra, que matou aí um número exorbitante de pessoas, um número bem significativo de pessoas também, né? Não havia cura na época, né? E mais recentemente a gente pode pensar no influenza A, né? O H1N1, que é a gripe suína, né, que recentemente também deixou aí paralisado aí uma boa parte da população por conta de que houve muitos óbitos, né, e agora, 2020, né, nós estamos aí vivenciando essa pandemia, tentando nos proteger de todas as formas, né, e por esse motivo vocês estão em casa agora assistindo a essa videoaula, certo? Então, sempre pensar em todos esses fenômenos aí é importante. Né? Então, se eu vou pesquisar alguma coisa para publicar uma notícia, de repente, para o meu professor, né? Eu quero falar para o professor assim, olha, professor, eu entendi como é que se faz uma notícia. Acho que eu vou pesquisar sobre a gripe espanhola. Então, onde aconteceu, como aconteceu, de que forma, quem estavam envolvidos, né? E tem que compor aí, esses elementos devem estar presentes para compor a notícia, né? A linguagem tem que ser formal, né? Não pode ter um texto aí carregado de gírias, de expressões idiomáticas dos lugares, né? Preferencialmente, se o escritor, o jornalista, o pesquisador, né? O aluno que vai produzir o texto de notícia para o professor sentir uma necessidade de trazer uma fala informal, uma gíria, alguma coisa que é específica daquele interlocutor, né? Então, ele tem que fazer de que forma? Entre aspas, tem que marcar bem aí a citação do discurso direto, né? Mas tem que ser, no geral, uma linguagem bem formal, com bastante clareza e com objetividade, né? Não pode trazer muito aí a opinião, né? Não pode ser um texto subjetivo, né? Tem que ser mais conciso e claro, né? Os textos também na notícia, eles têm que ter um título, né? Pode ter um título principal e um título auxiliar também para, nesse título, trazer ali um resumo das principais informações que estará no corpo da notícia.
Geralmente em terceira pessoa, né? Nós já vimos isso, né? Então eu uso a impessoalidade, né? Eu não vou fazer um texto narrativo em primeira pessoa, não é uma autobiografia, né? Eu não vou dizer eu estava lá quando, né, isso aconteceu, eu, né, vivenciei. Não, eu coloco lá ele, ela, né, terceira pessoa do singular, por isso eles devem ser impessoal. Procuro usar mais o discurso indireto, né? Se usar o discurso direto, a gente já viu que a marcação linguística, né? A pontuação correta são as aspas, ok? E geralmente vou trazer fatos reais, atuais e cotidianos, ok? Então, uma atividade final aqui para a gente finalizar essa aula, né? Eu vou pedir para vocês reler o texto e citar um exemplo de frase em terceira pessoa, né? Lembrando que pode ser a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou pode ser a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Né, as pessoas que estavam envolvidas no acontecimento que vocês vão narrar, né, vão relatar, ok? Então, né, agradeço aí por terem participado de mais essa aula. Vamos dar um tempinho aí para vocês fazer essa atividade final. Então, pessoal, vamos ver quem aproximou aí, né, para a resposta correta, né? Então, essa resposta ela traz aí múltiplas possibilidades, né? Não é uma resposta fechada, tendo em vista que fica a critério do aluno escolher qual frase ele quer selecionar para citar de exemplo de uma frase que contém aí a impessoalidade, né? Uma frase em terceira pessoa, certo? Então aqui vocês podem tanto ter selecionado essa frase dos textos, né, porque o objetivo é aprender o que vem a ser essa impessoalidade que aparece nas notícias.
Então, vocês podem tanto ter selecionado do texto, uma frase dos textos que a gente leu, como também pode aí criar uma frase, né, semelhante, uma frase aí que ilustre esse exemplo de verbo na terceira pessoa. Então, vamos ver lá. A gente tinha aqui, ó, por exemplo, a questão 1, a gente tinha o texto lá, daí é o título, governo proíbe eventos esportivos até setembro. Até aqui eu já tenho uma frase que é um bom exemplo de terceira pessoa em impessoalidade, né? Então aqui, quem proíbe os eventos? O governo. O governo, se eu fosse substituir por um pronome, seria ele. Ele, terceira pessoa do singular. Portanto, estou na impessoalidade, né? Eu não coloquei lá, nós proibimos os eventos esportivos, porque se eu colocar nós, eu estou junto, né? Eu e mais alguém somos nós. E aí não seria impessoal, seria pessoal, porque eu estaria participando. Esse eu sendo a primeira pessoa, né, do singular ali, né, o pronome ali eu. Então, não pode, é bom evitar, né, que tenha essa marca de primeira pessoa nos textos notícias, certo? Então, aqui, governo proíbe eventos, o governo é ele, então está aqui marcada a terceira pessoa do singular. Né? No quadro aqui eu também coloquei mais um exemplo. Ah, professora, mas eu queria pegar um exemplo meu, que eu já entendi o que é uma frase impessoal. Então, está aqui. A gente também poderia ter a cidade chinesa, Wuhan, foi colocada em quarentena. Né? Num dos textos aparece isso. Se eu quiser transpor essa situação para a minha realidade e pegar uma frase do meu cotidiano, o que eu faço então? Eu não preciso fazer exatamente o exemplo que está ali constando nos textos, eu posso colocar lá, né, a cidade de Curitiba foi colocada em quarentena. Né? É uma situação que está sendo vivenciada por todos nós curitibanos, todos nós paranaenses não somente, né, brasileiros de uma forma geral, né, e no panorama internacional também a quarentena está sendo vivenciada por quase todas as pessoas do mundo, né, porque quase todas as pessoas do mundo, de uma forma ou de outra, estão vendo pessoas conhecidas aí morrerem em função da Covid-19 nesse momento, né? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados. Então, muito obrigada pela participação de todos mais uma vez, né? Gratidão aí por terem participado dessa aula e fiquem em casa.